Bom dia, Hare Krishna, Kátia Sá Ornelas. Bom dia, Janine Santos. Bom, enquanto a gente espera o pessoal chegar, nós vamos cantando. Bom dia, Harinath, Das, Shmati. Hare Krishna. Então vamos cantar. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradha Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vrajajana Yashodanandana Vrajajana Jana Rajana Yashodanandana
Então, Srimad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Bom dia, Prabhu Paravioma, Kátia. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Mudiraye. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que é o próprio meio de conquista
deve-se oferecer reverências respeitosas à suprema personalidade de Deus, Narayana, a Nara Narayana Rishi, o ser humano mais elevado, a mãe Saraswati, a deusa da sabedoria, a Srila Vyasadeva, o autor, e Srila Prabhupada, o propagador. Shru Shru Sho Sharadadhanasya Vasudeva Katharuchi Shrimvatam Swakatha Krishna Punya Shravana Kirtanaha Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Tadarajastamo Bhava Kama Lobha Dayashchaya. Então, Srimad Bhagavatam, primeiro canto, capítulo 1, verso 4. Naimishe Nimisha Kshetre Rishaya Shaunakadaya Satram Swargaya Lokaya Sahasra Samam Asata. Naimishe, na floresta conhecida como Naimisharanya, Animisha Kshetre, o local que é especialmente favorito de Vishnu, que não fecha suas pálpebras. Rishaya, sábios, Shaunaka Adaya, encabeçados pelo sábio Shaunaka, Satram, sacrifício, Swargaya, o Senhor que é glorificado no céu, Lokaya, e para os devotos que estão sempre em contato com o Senhor, Sahasra, 1000, Samam, anos, Asata, executaram. Certa vez, em um local sagrado na floresta de Naimisharanya, grandes sábios encabeçados pelo sábio Shaunaka reuniram-se para executar um grande sacrifício de 1000 anos para a satisfação do Senhor e seus devotos. Significado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. O prelúdio do Srimad Bhagavatam foi falado nos 3 shlokas anteriores. Agora, o principal tópico desta grande literatura está sendo apresentado. O Srimad Bhagavatam, após sua primeira recitação por Srila Shukadeva Goswami, foi repetido pela segunda vez em Naimisharanya. No Vayaviya Tantra se diz que Brahma, o engenheiro deste universo particular, projetou um grande círculo que pudesse encerrar o universo. O centro deste grande círculo foi fixado em um local particular, conhecido como Naimisharanya. De forma similar a outra referência à floresta de Naimisharanya no Varaha Purana, onde se afirma que
Através da execução de sacrifício neste local, a força das pessoas demoníacas é cortada. Assim, os brahmanas preferem Naimisharanya para tais execuções sacrificiais. Os devotos do Senhor Vishnu oferecem todos os tipos de sacrifícios para seu prazer. Os devotos apegam-se sempre ao serviço ao Senhor, ao passo que as almas caídas apegam-se aos prazeres da existência material. Na Bhagavad Gita se diz que qualquer coisa feita no mundo material, por qualquer motivo, que não seja o de satisfazer Vishnu, causa posterior cativeiro para o executante. Prescreve-se, portanto, que todos os atos devem ser efetuados sacrificialmente para a satisfação de Vishnu e seus devotos. Isto trará a todos paz e prosperidade. Os grandes sábios estão sempre ansiosos por fazer o bem às pessoas em geral, e por isso os sábios encabeçados por Shaunaka e outros reuniram-se neste local sagrado de Naimisharanya, programando executar uma grande e contínua corrente de sacrifícios. Os homens esquecidos não conhecem o caminho correto para a paz e prosperidade. Contudo, os sábios conhecem-no bem, e por isso, para o bem de todos os homens, estão sempre ansiosos por executar atos que tragam paz ao mundo. Eles são amigos sinceros de todas as entidades vivas, e arriscando grandes inconveniências pessoais, estão sempre ocupados no serviço ao Senhor, para o bem de todas as pessoas. O Senhor Vishnu é assim como uma grande árvore, e todos os outros, incluindo os semideuses, homens, siddhas, charanas, vidyadharas e outras entidades vivas, são como ramos, brotos e folhas desta árvore. Regando com água a raiz da árvore, todas as partes da árvore são automaticamente nutridas. Apenas os galhos e folhas que estão separados é que não podem ser satisfeitos. As folhas e os galhos arrancados gradualmente secam. A despeito de todas as tentativas vou ler de novo. As folhas e os galhos arrancados gradualmente secam, a despeito de todas as tentativas de regá-los. Analogamente, a sociedade humana, quando se desliga da personalidade de Deus, como as folhas e os galhos soltos, não é capaz de ser regada. E quem tenta fazê-lo simplesmente desperdiça sua energia e recursos. A sociedade materialista moderna está desligada de sua relação com o Senhor Supremo. E todos os planos que estão sendo feitos por líderes ateístas certamente serão frustrados a cada passo. Todavia, eles não acordam para este fato. Nesta era, o canto congregacional dos santos nomes do Senhor é o método prescrito para o despertar. Os meios e caminhos
são muito cientificamente apresentados pelo Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu. E as pessoas inteligentes poderão tirar proveito de seus ensinamentos, a fim de alcançar a paz e a prosperidade verdadeiras. O Srimad Bhagavatam também é apresentado para o mesmo propósito, e isto será explicado mais especificamente depois, em seu próprio texto. Om Ajnanatirmirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurumilitam Jnanatasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Staptam Jnana Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadam Padamtikam Nasta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamas Loke Bhakti Bhavati Nastiki. Então, este verso que eu acabei de recitar é que, assistindo regularmente às aulas sobre o Bhagavatam e servindo ao devoto puro, tudo que é molesto no coração é quase que completamente destruído. E o serviço amoroso ao Senhor, que é louvado com canções transcendentais, se estabelece como um fato irrevogável. Então, apesar de todos os pesares neste mundo material, Denise, Hare Krishna, apesar de todos os pesares neste mundo material, que é o mundo do Kalaya Shashwatam, né? Então, isso são palavras dos Vedas, não são minhas. Do Kalaya, que ele é o mundo material é miserável, e Ashashwatam, e temporário. Então, essas duas situações são muito significativas, porque o fato de os textos sagrados darem destaque, né, a essas duas situações, que o mundo material do Kalaya e Ashashwatam é miserável e temporário, né? Isso é muito significativo, né? Ele está dando esse destaque para nos chamar a atenção. Por que nos chamar a atenção? Porque a tendência é ficarmos distraídos e nem sequer questionarmos sobre nós mesmos, de quem somos nós. Então, e essa distração, ela acaba nos trazendo, assim, como resultado, muito sofrimento, muitas dores, muitas mágoas, muitas decepções, né? E desilusões. Então, já que estamos tendo agora, aqui e agora, essa oportunidade de ouvir sobre o Srimad Bhagavatam, o Srimad Bhagavatam é considerado o fruto maduro de toda a árvore das escrituras védicas. Então, imagina. Então, nós temos aí os 4 Vedas originais, né? Já falamos, sabemos. Rig Veda, Samaveda, Atharva Veda e Yajurveda. Os 4 Vedas originais. O manual, né? O manual da criação. Depois, Srila Vyasadeva, ele percebeu
que as pessoas, de um modo geral, elas não tinham ainda não tinham condições de entender completamente, né, os ensinamentos dessas 4 escrituras, os 4 Vedas. Então ele resolveu construir o Vedanta Sutra. Vedanta Sutra é um desdobramento dos 4 Vedas. Mas ele percebeu que as únicas pessoas que entendiam, que tinham acesso aos ensinamentos e ao entendimento do Vedanta Sutra eram filósofos, sábios, rishis. Então ele resolveu desdobrar o Vedanta Sutra nos Upanishads. Os Upanishads são desdobramentos, são 108 Upanishads principais. Principais são 108. E aí ele percebeu que pessoas assim, com filósofos, com mentalidade, com uma natureza muito intelectualizada, é que estavam entendendo os Upanishads. Ainda os rishis, os munis, os sábios que estavam entendendo, né, e se atraindo por esse tipo de literatura e conseguindo entender, traduzir em suas mentes, em seus intelectos. Então, Srila Vyasadeva resolveu fazer um desdobramento, né, dos Upanishads, que são os Itihasas e os Puranas. Itihasas e Puranas são histórias, né? Mas são histórias mesmo, são fatos verídicos que ocorreram durante transcorrer do tempo em que muitas personalidades significativas, relevantes e marcantes, né? Então, Srila Vyasadeva, ele fez uma narrativa dessas personalidades. Então, tínhamos reis, pensadores, filósofos, yogis, santos, né, e pessoas também comuns, né, brahmanas, kshatras, vaishyas, shudras. Então, todos eles contribuíram nesses tratados históricos, itihasas e puranas. Então, através da história de todas essas personalidades, todas essas pessoas, todos esses figurantes, o conhecimento, a sabedoria, a Vedanta Vaishnava foi transmitido. E assim, Srila Vyasadeva percebeu que ele ficou mais satisfeito, né, que as pessoas conseguiram alcançar. Mas tem um dado interessante aí, né, que a maioria das escolas transcendentalistas na Índia fizeram comentários sobre o Vedanta Sutra. Então, ficou assim, se convencionou tradicionalmente que uma escola transcendentalista só era reconhecida quando apresentava um comentário do Vedanta Sutra. Ficou assim estabelecido. E, inclusive, as escolas, né, melhor dizendo, inclusive Sri Chaitanya Mahaprabhu, que é uma encarnação de Deus mais próxima de nós, né? Em Kali Yuga, nesta Kali Yuga, nós temos uma encarnação de Deus,
né? Muitas pessoas questionam, poxa, mas o mundo é tão caótico, né? E Krishna fala na Bhagavad Gita que quando esse caos se estabelece, ele vem para poder restabelecer o Dharma. E veio 500 anos atrás. O que são 500 anos atrás? Né? Para os historiadores, 500 anos atrás, né? Finalzinho da Idade Média, na transição da Idade Média para a Idade Moderna, Sri Chaitanya Mahaprabhu, o Avatar Dourado. E ele estabeleceu em Kali Yuga, a partir de seu advento, um período, uma era dourada dentro da Era de Ferro. Kali Yuga é uma era de ferro, né? Ninguém tem dúvida quanto a isto. É uma era de desavenças e hipocrisias, uma era muito difícil. Sudarshana é uma era muito difícil. Então, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele estabeleceu uma era dourada dentro da Era de Ferro, de Kali Yuga. Então, mais uma boa notícia. Aí, né, surge aquele questionador, pensador, mente inquieta. Como assim? Era dourada numa Era de Ferro? Mas eu só estou vendo uma Era de Ferro, não estou vendo nada dourado. Né? É um pandemônio, é uma pandemia, pandemônio, é um caos, né? Muita violência, né? Muita violência, e muito sofrimento, né? Muitas doenças. Então, doenças de todos os tipos. Então, além das doenças provocadas por adibáltica e adidhaivika, adibáltica são doenças provocadas por entidades vivas, né? Que são os vírus, né? As bactérias, micróbios, adibáltica, doenças provocadas por, né, micro-organismos. E adidhaivika, né? Doenças provocadas pelas forças da natureza. E adiátmica, doenças produzidas no nosso próprio corpo, da nossa mente. Elas saem de dentro de nós. Adiátmica. Então, um mundo de sofrimento. E onde está essa era dourada de Sri Chaitanya Mahaprabhu, o Avatar Dourado, que foi, né, a última encarnação de Krishna, né, assim, pertinho de nós, né, na transição, né, da Idade Média para a Idade Moderna. Imagina, na época do colonialismo, né? Então Chaitanya Mahaprabhu, ele estava preparando o mundo para receber Srila Prabhupada, né? Porque Chaitanya Mahaprabhu é uma encarnação de Krishna, conhecido como Chanavatara. Essa encarnação, Chanavatara significa encarnação disfarçada, né? Então, Deus, ele é assim uma personalidade muito interessante, né? Muito interessante, porque é claro que Deus tem personalidade, né? Imagina, ele é a origem, o criador das personalidades. Qualquer pessoa inteligente entende. Logo, Deus tem sua personalidade, né? Não precisa nem fazer grande esforço intelectual para isso, né? Não precisa nem ser assim uma pessoa, né, super inteligente, uma pessoa sã, em sã consciência, saudável, né? Sem assim, grandes neuroses, né? Neuroses todos nós temos, mas sem grandes neuroses, entende naturalmente que se temos como criaturas pessoas, logo o Criador é uma pessoa. E é uma pessoa muito interessante, porque, veja só,
ele tem essa encarnação, Chanavatara. É uma encarnação disfarçada. Chanavatara significa encarnação disfarçada. Mas por que disfarçado? Que isso? Como é que é isso? Porque ele não quis ser reconhecido como o próprio Deus. Ele veio como um devoto de Deus. É mesmo? Deus veio como um devoto de Deus? Poxa, interessante. É, realmente, muito interessante. Ele veio como um Bhakta Yogi. Mas por que ele veio como um Bhakta Yogi, como um devoto, como um Bhakta? Deus adorando Deus. Então, Deus é Pai. E nossos pais são nossos primeiros professores, são nossos primeiros mestres. Então, Krishna, Deus, é nosso pai e é nosso mestre, porque assim, nossos primeiros educadores são nossos pais. Então, Krishna, ele veio como Chaitanya Mahaprabhu, mais ou menos não, exatamente há 532 anos atrás. A gente sempre fala, né, 500 anos, há milhares de anos, né? Mas mais cedo ou mais tarde a gente tem que chegar às conclusões exatas. Mas exatamente 532 anos atrás, Sri Chaitanya Mahaprabhu veio a este mundo, a este planeta, Terra, Bhumi, e quando ele vem, ele nunca vem sozinho, né? E ele veio juntamente, né, num só corpo, numa só personalidade. Krishna veio como o pai e a mãe, num só corpo. Radha e Krishna. Nós nunca falamos Krishna e Radha, Narayana Lakshmi, Rama Sita. Sempre falamos Radha, Krishna, Lakshmi, Narayana, Sita, Rama. Quer dizer, a mãe vem sempre na frente. A mãe vem sempre na frente. Né? Então, é claro que qualquer pessoa em sã consciência pode entender que Deus não é só masculino. Porque senão, como poderíamos explicar o princípio feminino? Como seria explicado o princípio feminino se na origem não existisse? Não teria explicação. Mas como o princípio feminino é um fato, logo podemos entender que a origem, Deus é masculino e feminino. Por isso, Deus é Radha e Krishna. Então, a expressão completa, a expressão teológica completa de se descrever Deus é como Radha e Krishna. Né? Com exceção da Vedanta Vaishnava, todas as outras correntes de religiosidade não têm essa concepção de Deus como pai e mãe, Radha e Krishna. Não? Então, as demais expressões religiosas têm essa concepção de Deus como apenas um princípio masculino, o pai, o criador. Né? Quando na verdade, nós estamos sendo aqui
Sim, estamos tendo essa oportunidade de ouro, essa oportunidade assim brilhante de recebermos essa informação que está chegando até nós do Parampará. Essa informação, ela vem assim com muita com muita segurança, com muita propriedade, porque ela vem do Parampará. É um fruto que vem de mão em mão, de mão em mão. Ele vem descendo, né? De mão em mão, do mundo espiritual até nós. Até nós. O mundo espiritual nunca teve tão próximo de nós, né? Quando nós entramos em contato com a Bhagavad Gita e com o Srimad Bhagavatam e o Chaitanya Charitamrita. São 3 literaturas e o Bhakti Rasamrita Sindhu. Então, essas literaturas, essas 4 literaturas, né? O Srimad Bhagavatam, a Bhagavad Gita, o Chaitanya Charitamrita e o Bhakti Rasamrita Sindhu, o mundo espiritual nunca teve tão próximo quando nós recebemos as informações dessas fontes. Então, né, essa teologia Vedanta Vaishnava, ela nos aproxima, né? Ela nos aproxima, ou melhor, ela aproxima de nós o mundo espiritual. Jai Prabhu, Bharavyama está falando aqui. Os Upanishads fazem parte dos Vedas originais, os Shrutis, e correspondem à parte filosófica dos 4 Vedas. O Vedanta Sutra foi escrito depois dos Puranas e Itihasas. Srila Vyasadeva, em sua maturidade espiritual, escreveu o Srimad Bhagavatam. Escreveu o Srimad Bhagavatam. Depois de compilar toda a literatura védica como um comentário natural do Vedanta Sutra. Então, um acréscimo aqui erudito, né, de quem sabe muito, Bharavyama Prabhu, o mestre, né? Então, assim, o mundo espiritual, essas fontes, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita e Bhakti Rasamrita Sindhu, aproximou o mundo espiritual, que até então, né, quando se ouvia uma conferência, uma palestra, um estudo, né, de qualquer outra teologia, quando se tem esse estudo, normalmente a gente tem essa sensação de um distanciamento, né? Algo muito transcendental, né? Ou o mundo espiritual, Deus, mas assim, apresentado de uma forma assim, muito distante, né? Um Deus transcendente, um mundo espiritual transcendente. Mas agora, veja só a nossa boa fortuna. Nós estamos tendo assim, né, a sublime boa fortuna de poder receber informações teológicas, melhor, teosóficas, né, Vedanta Vaishnava, de fontes onde nós começamos a perceber uma proximidade de Deus e do mundo espiritual. Então, sabemos agora, né, que Deus, ele não só se apresenta no seu aspecto transcendente, né, mas ele também tem seu aspecto imanente. Isso significa que o mundo espiritual,
ele existe. Tanto Deus quanto o mundo espiritual existem simultaneamente de forma transcendental, de forma transcendente e de forma imanente. Então, não é que somente após a morte nós vamos ter, se nós então realizamos e cumprimos corretamente, né, o Parodharmo, a suprema ocupação, né, que é Bhakti, serviço amoroso ao Senhor Supremo, só após termos cumprido isto, aí nós precisamos morrer para termos acesso a Deus e ao mundo espiritual. Mas, segundo o Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita, Bhakti Rasamrita Sindhu, quando nós cumprimos e exercitamos esse Parodharmo, essa suprema ocupação, que é Bhakti, que é assim a conclusão dos dois estágios do yoga, né, os diferentes degraus do yoga, nos leva então ao estágio perfectivo, que é Bhakti Yoga, devoção. Mesmo Patanjali, no seu Yoga Sutra, né, ele também corrobora isso. Então, todos aqueles que estão investindo no yoga, nas suas mais diversas expressões e abordagens, né, mas que são sérios em seu sadhana e na sua busca, eles vão então aceitar de coração e braços abertos a Bhakti Yoga, porque Deus, Krishna, ele é Yogeshvara, ele é o senhor, o mestre do yoga, né? E também Yogeshvara significa que ele é o controlador de todos os siddhis, ou seja, de todos os poderes místicos. Todos os poderes místicos. Né? Então, isso é maravilhoso. O que é maravilhoso? Se nós somos yogis sérios, yogi também quer dizer místico, né? Aquela pessoa que tem uma busca mística, é um espiritualista, um transcendentalista, né? Então, para que ele seja bem-sucedido, para que esse yogi ou esse transcendentalista seja bem-sucedido em sua jornada, ele tem que, então, alcançar e abraçar de coração a Bhakti Yoga, porque a Bhakti Yoga, ela é um método mais eficaz, mais simples, é o mais simples de todos os métodos e as práticas de yoga, e o mais eficaz na percepção de Deus. Na percepção de Deus. Na realização de Deus. Porque Deus, né, esses yogis, esses transcendentalistas, eles realizam Deus em diversos aspectos. Deus pode ser... Que horas são? Deus pode ser realizado... basicamente em três aspectos. Vadanti Srimad Bhagavatam. Vadanti tati tatua vida tatom jagyanam madvayam brahmeti paramatmeti bhagavanditi shabdyate. Que os transcendentalistas eruditos, né, que compreendem a verdade absoluta, chamam esta verdade não dual de Brahman, Paramatma e Bhagavan. Então, é muita riqueza de informação, né? A Vedanta Vaishnava, né,
ou o Bhagavata Dharma, sim, assim, muito rico em informações, né? Muito rico em informações. Isso significa o quê? Isso significa que Deus, ele é realizado basicamente em 3 aspectos. Então nós temos basicamente 3 estudantes transcendentalistas. Né? Nós temos o Jnani, o Yogi e o Bhakta. Né? O Jnani, ele realiza o primeiro aspecto do absoluto, que é o aspecto indiferenciado, onipenetrante, o absoluto, né? e irradiante também, a luz brilhante, divina, né? O Brahmajyoti. Então, é o aspecto que corresponde à existência, à eternidade, né? O princípio de eternidade, de existência de Deus. É esse primeiro aspecto que o Jnani realiza. O yogi, o meditador, ele realiza o segundo aspecto do absoluto, que é o aspecto Paramatma, aspecto localizado dentro do coração e em todos os átomos. Então ele desenvolve a visão de Paramatma, ele vê Paramatma em si mesmo, no seu coração, no coração de todos os seres vivos, e em todos os átomos, que corresponde ao princípio da consciência. Nesse princípio da consciência, também inclui, né, o aspecto de personalidade de Deus, a forma de Deus, a pessoa de Deus, porque consciência, né, nós temos a experiência de quanto mais consciente é um ser. Por exemplo, o cachorro é mais consciente que um sapo. Né? Ninguém tem dúvida disso. O cachorro já manifesta, né, comportamentos e sentimentos, ele reage, ele interage, né, com características muito mais próximas dos seres humanos do que o sapo. Logo, quanto mais consciente, né, maior é a personalidade, maior é o princípio, a manifestação da personalidade. Como o ser humano tem a sua consciência altamente desenvolvida, então, né, a sua personalidade também é altamente desenvolvida. Então, como Deus, ele é a fonte, ele é o princípio da consciência, ele também é a fonte, o princípio da personalidade. Mas essa realização, né, ela ainda é secundária. Né? Existe uma realização superior a essa, que é o Bhakta, o devoto. Né? E Krishna mesmo fala na Bhagavad Gita, né? 5.32, se não me falha a memória. Não é 5.32, 6.32, 6.32, não, 6.37. 6.37. Yoginam mapi sarvesham madgatena antaratmana shradhavam bhajate yomam sameyuktatamo mataha. Então Krishna, ele fala assim no final desse verso, ele fala, esta é a minha opinião. Ele fala no final desse verso, esta é a minha opinião, que de todos os yogis, o Jnani, o Yogi e o Bhakta, né, de todos os yogis, aquele que sempre pensa em mim, que presta reverência a mim, aquele que sempre pensa em mim dentro, medita em mim dentro de si mesmo, que me presta reverência e que executa serviço devocional, amoroso, com grande fé, está mais intimamente unido a mim em yoga. E é o mais elevado de todos. Aí ele completa, esta é minha opinião. Quer dizer, a opinião de Krishna. Né? Então, opinião da suprema personalidade de Deus, Bhagavan. Então, o Bhakta é o mais elevado. E ele tem uma realização, né, completa dos 3 aspectos do absoluto. Então, ele realiza Bhagavan. E na realização Bhagavan, já está incluído o primeiro aspecto, que é Brahman, né,
o indiferenciado, o absoluto, a luz divina, o Brahma-jyoti, Brahman, princípio de existência, de eternidade, Paramatma, já está incluído também, né? A super-alma, princípio da consciência, Chit. Né? Então, Sat, Chit e Bhagavan, Ananda. Ananda, bem-aventurança, aí é felicidade ilimitada. Então, o Bhakta, ele realiza os três aspectos, né? Brahman, Paramatma, Bhagavan. Sat, eternidade, Chit, consciência, e Ananda, bem-aventurança, se torna bem-aventurado. Então, veja só, é muito rico, né? Então, isso é Vadanta Tata Tattva. Essa é a compreensão que os transcendentalistas eruditos, é a realização que eles têm. Eles entendem que, embora, né, o absoluto seja uno, seja não dual, ele é compreendido e realizado em três aspectos. Em três aspectos. Então, e Chaitanya Mahaprabhu, há 500 anos atrás, preparando, né, a Idade Moderna, né, finalizando, fechando, assim como Krishna fechou Dwapara Yuga, né, para o início, para a entrada de Kali Yuga, Chaitanya Mahaprabhu, ele estava fechando a Idade Média, né, a idade do obscurantismo, e preparando a entrada da Idade Moderna, né? Porque a Idade Moderna, os grandes acontecimentos, né? Então, né, o neoclassicismo, ou seja, a volta, a valorização da razão, do homem, o antropocentrismo, o homem no centro, né? A razão. Depois veio a Revolução Científica, né? E a Revolução Industrial. Né? Então, quer dizer, Chaitanya Mahaprabhu, ele fez uma reespiritualização, né, fechando a Idade Média, preparando a Idade Moderna, preparando o quê? Preparando a chegada, o advento de Srila Prabhupada. Então é isso. Né? É rápido, o tempo aqui passa rápido. Embora eu esteja em jejum, não consegui, né, fazer minha refeição, mas eu achei que ia demorar mais, né? Porque, enfim, mas o tempo já passou. Então são 8h58, você dá uma olhadinha aqui. Bom, tá todo mundo quietinho, só ouvindo, né? Ok. Então, vou ficar por aqui, agradecendo aí a audiência, agradecendo a contribuição do sábio Paravyoma, né, dando aqui um cronograma, né, dos Vedas, né, dos Shrutis, né, os 4 Vedas, depois os Upanishads, né, depois nós temos, bom, segundo esse cronograma aqui, né, depois nós temos os Itihasas, os Puranas, depois ele fez o Vedanta Sutra, e aí o comentário natural do Vedanta Sutra, que é o Srimad Bhagavatam. Por isso que Chaitanya Mahaprabhu, ele não quis fazer um outro comentário do Vedanta Sutra para a escola Vedanta Vaishnava, Gaudiya Vedanta Vaishnava. Porque todas as escolas Vaishnavas, né, a Shri Sampradaya, Ruda Sampradaya, a Kumara Sampradaya, todas elas têm, mesmo a Brahma, né, Sampradaya, tem um comentário do Vedanta Sutra, mas a Gaudiya Vaishnava não tinha. E Chaitanya Mahaprabhu, depois Baladeva Vidyabhushana fez. Mas Chaitanya Mahaprabhu, ele falou que não tem necessidade, porque o próprio autor do Vedanta Sutra já fez um comentário um comentário do Vedanta Sutra, que é o Srimad Bhagavatam. É o comentário do Vedanta Sutra feito pelo próprio autor do Vedanta Sutra. Então, né? E foi aí que Vyasadeva, ele chegou assim ao ápice, né, de sua realização quando ele compôs o Srimad Bhagavatam, porque ele não estava satisfeito.
Mas depois de tanta literatura védica, ele ainda não estava satisfeito. Tá? E ele só ficou plenamente, supracidati, o seu eu ficou plenamente satisfeito em bem-aventurança, saturado de bem-aventurança, quando ele compôs o Srimad Bhagavatam. Então isso é um indicador de que nós só seremos plenamente, o nosso eu, ele só será plenamente satisfeito quando nos absorvermos no Srimad Bhagavatam. É o fruto maduro de todo o conhecimento Vedanta Vaishnava. Como é isso? O sábio Paravyoma está aqui colocando aqui uma questão. Como é isso? Porque aqui no significado, não no significado, no verso, né? Certa vez em um local sagrado na floresta de Naimisharanya, grandes sábios encabeçados pelo sábio Shaunaka reuniram-se para executar um grande sacrifício de 1000 anos para a satisfação do Senhor e seus devotos. Imagina, né? Então, essas personalidades santas, esses 2 vezes nascidos, esses brahmanas, realizaram o sacrifício para o bem-estar de todos os seres vivos. Eles realizaram um sacrifício de 1000 anos para purificar. Imagina, Kali Yuga seria pior se não fosse o sacrifício desses sábios. Mas como é isso? 1000 anos. Né? Mas eles tinham esse poder. Eles realizaram esse sacrifício finalzinho de Dwapara Yuga. Né? Então, era uma outra constituição de era. As pessoas em Dwapara Yuga, eles tinham uma capacidade muito superior à nossa. As pessoas comuns. Mas aqui eram os Dvidyas, eram os 2 vezes nascidos, eram brahmanas, eram pessoas santas, né? Brahmanas Vaishnavas. Eles estavam assim completamente absortos em ouvir o Srimad Bhagavatam, né? E para isso eles realizaram um sacrifício de 1000 anos para neutralizar os efeitos funestos e nefastos da era de Kali Yuga. Então, a era de Kali Yuga, vocês estão achando que está ruim? Não! Né? A era de Kali Yuga, nós fomos abençoados por esses sábios. 1000 anos, imagina! Né? E tem pessoas que não conseguem cantar 16 voltas, que é o sacrifício da era, o canto dos santos nomes, né? O cantar dos santos nomes. Então, as pessoas até gostam de cantar e dançar com os devotos, mas a japa, né? A japa é assim, o seu jagya, né? Individual. É você com Krishna. É só você e Krishna. Então, mas essa meditação da japa, né? Ela requer uma seriedade, ela requer uma maturidade, né? A pessoa tem que ser séria, né? E essa seriedade implica em maturidade. O que é isso? O que é essa maturidade? A pessoa se absorver, levar a sério, investir, né? Perceber, fazer uma reflexão, né? Madura, sóbria, ver que a nossa condição, a nossa posição, né? Ela não é nem um pouco confortável, né? E nós não estamos também numa condição nem um pouco segura. Não existe nenhuma garantia. A única garantia, né, é Krishna, é Deus, porque Ele que criou esse mundo, Ele que criou as leis desse mundo. Então, se você, né, não é uma pessoa decente, educada, o que é a pessoa decente e educada? É aquela pessoa que respeita as leis do Estado. Mas se você respeita as leis do Estado e não respeita as leis de Deus, vai continuar sofrendo. Né? Vai continuar sofrendo, porque quem não respeita as leis, né, é punido. Né? Então você não considera o Dharma, que são as leis de Deus, é sofrimento. Né? E para essa era, qual é o sacrifício? Qual é o parodharmo? A suprema ocupação, o supremo Dharma é o canto dos santos nomes. Né? E a japa, né, é o maior sacrifício, porque é você e Krishna. Esse momento não tem ninguém te olhando, você não precisa de ninguém para te aprovar que você é um grande devoto, é um grande santo, um grande yogi, um grande místico, um grande palestrante. Não, é você e Krishna.
É um momento íntimo com Deus. Isso é meditação. O que é meditação? É o seu momento íntimo com Deus, sua consciência absorta em Deus. Isso é a japa. São 2 horas. Os sábios, né, os 2 vezes nascidos, 1000 anos, realizaram um sacrifício de 1000 anos para nos beneficiar. Então, para o nosso próprio benefício e para o benefício de todas as entidades vivas, e não só desse planeta, de todo o universo, porque o Santos Nome ele vem do mundo espiritual, é Deus mesmo, né? Então, quando você entoa os santos nomes, quando você medita na sua japa, você está realizando o grande sacrifício da era. São apenas 2 horas, né? Os sábios aqui, Bhagavatam, né? 1000 anos. Então, vamos lá, pessoal. Né? Nós estamos devagar, né? Estamos fraquinhos. Então, vamos botar aí, sejamos mais fortes. 1000 anos, os sábios executaram o sacrifício para beneficiar todas as entidades vivas. Então, vamos fazer a nossa parte, até porque, com a nossa presença ou não, Krishna, Chaitanya Mahaprabhu, ele está atuando. Ele quer salvar as entidades vivas. Então, nada melhor do que se tornar um instrumento de Chaitanya Mahaprabhu, porque ele está atuando, com ou sem a nossa presença. Então, simplesmente temos que nos tornar um instrumento. É melhor nos tornarmos um instrumento de Deus do que nos tornarmos um instrumento de Maya com as suas gunas, né, as suas cordas, rádias, sattvas e tamas. Aí é sofrimento. Né? O canto congregacional dos santos nomes do Senhor é o método prescrito para o despertar. Imagina, os sábios ficaram 1000 anos, 2 horinhas. A Bhakti Yoga, de todas as yogas, de todos os métodos, é a mais simples e a mais eficiente. Né? Você tem uma realização direta de Deus. Basta ser sincero. Você tem uma realização, não precisa morrer, ir para o mundo espiritual. Não, é aqui e agora. Você se torna um Jivamukta e você realiza Deus aqui e agora, nesse corpo, nessa vida. Isso é Bhakti Yoga, isso é o poder da Bhakti Yoga. E como? Cantar os santos nomes. Cantar os santos nomes. Né? E oferecer, reconhecer que tudo é de Krishna. Então, oferecer tudo a Krishna. Nossos alimentos, nossas atividades, nosso trabalho, nossa inteligência, nosso estudo, todos os nossos esforços. Né? Isso é Jagya. Isso é santificar. Isso é Dharma. Parou Dharma. Isso é a suprema ocupação. Muito simples. Ocupar nossos sentidos no serviço a Krishna. E aí você transcende todas as limitações que as leis materiais nos impõem. Nós só temos limitações porque estamos sob uma vida material, uma vida condicionada. Mas se você tem uma vida liberada, o que é isso? Bhakti Yoga, ocupando seus sentidos, aos sentidos, satisfazendo os sentidos de Krishna, você é liberado. As limitações das leis materiais não mais operam em você. Vale a pena investir, vale a pena. Temos que nos ver depois, vou falar contigo. Vem ao Rio, vamos fazer um festival de... Que isso? Não estou entendendo isso aqui. Ah, tá. Vamos fazer um festival de pizza de responsa. Mostra como fazer antigamente. Tá bom. Isso aqui é um assunto mais pro privado do que agora. Mas uma pizza transcendental, né? A gente oferece. Então tá. Rochan Krishna Das, o servo original, eterno e transcendental. Então, ok, então vamos ficar por aqui, né?
Vamos realizar o nosso sacrifício, já que os sábios ficaram 1000 anos, né? Então, vamos lá, né, pessoal? Sejamos um pouquinho mais fortes e 2 horinhas de japa, né? Vamos oferecer, vamos ocupar nossos sentidos a satisfazer os sentidos de Krishna. Isso é muito simples, é Bhakti Yoga, né? E assim nós não temos que ficarmos limitados, né, no mundo material, né? Todas as limitações é por causa do nosso condicionamento, a vida é condicionada. Mas se você se absorve, se você é sincero, você está investindo, você entendeu, está vendo que realmente vale a pena, Bhakti Yoga, se você se ocupa, você é uma alma liberada. Então você não está mais preso, você não é mais um prisioneiro, né? Mesmo estando dentro da penitenciária do mundo material. Bom, passei aqui 12 minutos. Hare Krishna, muito obrigado a todos. Hare Krishna de coração. Cantem Hare Krishna e sejam felizes.